E então me dediquei a 100% e aparecia e comecei a desenvolver. Depois comecei realmente a participar nas apresentações do pessoal mais graduado, porque eu desenvolvi muito rápido, meu desenvolvimento foi muito rápido nesse aspecto, né, de entendimento com a capoeira, tocar instrumento e fazer. Eu lembro que na primeira eu era cru amarela e na altura eles pediram para levar arame. Eu peguei no pneu, coloquei no meio da rua, queimei o pneu todo, peguei o arame e levei. E o pessoal olhou assim para mim e disse, pô, não, você não pode fazer dessa maneira, não, tem que cortar o arame ali todo com a cor, né, com a cor do queimado. Então, isso desde muito cedo eu sempre vi, né, que é algo realmente que eu queria seguir. Né? Muito cedo, para mim era muito claro que eu queria realmente seguir com a capoeira. E depois, claro, influenciado com as energias que ao redor, né, em vários aspectos. A cultura angolana acaba por ser muito plural também dentro daquilo que é a presença da música, da dança, das artes marciais, estão sempre muito juntos, né, que acaba por ser uma das bases, principalmente das manifestações culturais africanas. Né. E quando eu cheguei, depois eu vim cá para Portugal, minha família migrou para Portugal, né, e nós saíamos sempre de Lisboa e víamos treinar aqui com o Cascão em Guimarães. Uma vez por mês a gente via uma turma. Só que essa turma foi diminuindo. Começamos a vir, éramos 9, aí ficou 6, depois ficou 1, e eu queria treinar, eu estava muito mais, era novo, 18 anos, estava com sede da capoeira. Eu disse, não, quero treinar, tocar, qualquer lugar que a gente ia em Lisboa era para fazer as rodas e etc. Né? Estamos a falar de 25 anos atrás, mais ou menos. Claro que o mundo, a dinâmica do mundo era totalmente diferente. E infelizmente o pessoal que estava comigo em Lisboa, que eram os mais velhos, eram os mais novos, em Angola tem somente essa questão muito tradicional sobre o mais velho, né? Respeitamos as pessoas mais velhas, não damos passo à frente, o tom de voz também tem que ser respeitado. Só que eu sentia que eles não estavam. Eu lembro uma vez que a gente foi aqui para Guimarães, lembro a época mais ou menos, foi no final de 99 já, e a gente ficava na academia de artes marciais e alguém partiu um berimbau parecido, aí o Cascão chegou bem calmo, mirou o berimbau dele, chegou assim, olhou assim, disse, vamos sentar aqui, senta aí, vamos conversar um pouco. Aí, o que vocês querem da capoeira? Vocês têm que abrir um lugar lá em Lisboa para poder treinar. E aquilo, para mim, foi eu tenho que fazer alguma coisa. Aí voltamos, mas os rapazes lá em Lisboa não davam os passos, né? E eu disse, olha, eu vou ter que então ir lá para o Cota, lá em cima e ficar lá. E eu decidi, em 2000, vir aqui para Guimarães, né? De treinar 100% e seguir o caminho da capoeira. Aí foi, assim, para mim agora, refletindo, né? Foi o momento que eu senti que foi a força motriz, né? Eu disse, não, eu quero seguir isso aqui, eu vou seguir. Eu saí de Lisboa. E em Lisboa eu tinha tudo, eu tinha família, tinha suporte familiar, casa, e tinha condições realmente para poder ficar ali em Lisboa numa zona de conforto. Né? Então eu escolhi, né, a partir daquele momento, em 2000, saí de Lisboa e vim para Guimarães para treinar. E vivia com o Nando Campangula, que é um parceiro também que começou em Angola conosco. Trabalhávamos numa fábrica ali em Guimarães que trabalhava com inox. Fábrica, né? Laranja. Faziam portas e etc. A gente trabalhava até as 17 horas e depois era só capoeira. Você velharia isso, né? Era só capoeira. Daí eu comecei a sentir isso, né? De realmente treinar capoeira e profissionalizar sobre capoeira. Comecei a sentir isso dentro de mim, cada vez mais a expandir esse desejo, né? Que eu agora identifico com expandir o pensamento em termos daquilo que a pessoa quer, né? Assim, capoeiristas da Badá, que eram renomados naquela altura, o profissionalismo e etc. Então eu sentia que era algo realmente que eu queria também fazer. Depois tinha um pessoal de Vila do Conde, que era o Fred Grilo, eram mais ou menos umas 4 pessoas que vinham de Vila do Conde para treinar em Guimarães, todo sábado. Vinham sempre, todo sábado. E nessa altura, depois chegou mais ou menos verão, etc. O Cascão olhou assim para mim, de repente, seria bom você ir para lá, capoeira. A Vila do Conde aqui perto, dá para você ir lá, começa um trabalho. Na altura era lá, de repente você vai lá, pega um trabalho. Nós fomos para lá uma vez, fizemos uma apresentação na Feira do Artesanato, né? Eu vi a cidade, a praia, aquela coisa assim.
E aí depois o Cambangula, que o Nando começa a namorar com a Neguinha, e a mãe do Nando também vivia na Póvoa de Varzim, ali em Vila do Conde, e aí juntou o agradável. Aí a namorada do amigo e tal, vamos para lá, a gente sonhando, vamos para lá, vamos começar um trabalho e etc. E aí com a utilização aqui do mestre, fui para lá e aí começo realmente em 2000, verão de 2000, começo a dar aulas em Vila do Conde. Aí começo a dar aulas e senti realmente que era algo que eu queria seguir desde o início, né? Porque eu queria seguir, claro que sempre tive bons exemplos aqui do Cascão, profissionalismo, a seriedade, a cobrança nos treinos e etc. Comecei as aulas lá e eu lembro que eu vivia num escritório, que era para ser um escritório, só que eu estava desocupado, eu ficava lá no escritório, tinha um saco cama, e quem foi comigo lá uma vez foi Yuri que esteve lá, foi o primeiro hóspede. Era um escritório lá em Póvoa de Varzim, aí eu dava aulas lá, principalmente a escola da capoeira tem sobre a didática de aulas, numa escola nas Caxinas, como a capoeira de atividade extracurricular, e eu começo a dar aula lá. Toda quarta-feira, passava o dia todo na aula de capoeira e etc. E aí, claro, eu fui acreditando, né, saí daquele espaço pequeno que eu tinha, já tinha uma outra casa, uma casa maior ali nas Caxinas, e fui continuando. E desde o início eu acreditei realmente na capoeira, ela como um instrumento de educação, E eu lembro que todo ano faziam a feira do livro na Póvoa de Varzim. E vinha o Manuel Rui Monteiro, que eu tive no Cascão, ele estava sempre nessa feira do livro. E ele conversava comigo e dava conselhos, né, sobre essa questão o quanto é importante a cultura da Angola, a literatura, os mais velhos, etc. E essas influências, né, claro, acaba por ser várias influências nesse processo, faz com que nós acreditemos no nosso sonho também. Né? Nós temos um sonho, um propósito para descobrir. Né? E nesse tempo, principalmente, né, estou falando dessa questão jamais do nascimento, essa cor amarela que representa nesse nascimento, esse processo. Né? Chego depois à questão que tem aqui, mais ou menos, que posso partilhar com vocês, né? Que tem aqui, a cor preta acaba por ser o amadurecimento, que é o cala, já volta ali no processo de crescimento e vai amadurecendo as ideias, as conversas, os diálogos, as amizades e etc. Né? Esse amadurecimento mais do auge físico, né? Entrega de 100% da manifestação física. E só mais histórias e histórias. Mas acaba sendo esse processo hoje, agora com essas reflexões, né, eu vejo dessa maneira, e teve sempre presente três coisas, muito presentes, claro, com o tempo é que a pessoa vai amadurecendo, né, é a fé, o trabalho e o amor. A fé que é a energia focada, o trabalho que é focar essa energia diretamente nesse caso para a capoeira, né? E o amor, a energia que sustenta tudo, vai sustentar tudo aquilo que a gente faz. Né? O amor, quando a gente faz com amor, ela vai sustentar todos os alicerces daquilo. Né? Então isso para mim, esse alicerce sempre teve muito presente, principalmente com várias influências dentro daquilo que são as experiências que nós encontramos na nossa escola, através de Mestre Caniz, Mestre Cascão e etc. E outros capoeiristas que fizeram e fazem parte desse processo. Acho que tá.